Senhoras e senhores do planeta Terra, eu sou o Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela, diretamente do norte das Américas, para bater um papo com ela, que sabe tudo das histórias, de tudo e de todo mundo. Ela sabe sobre a sua história. Você não sabe as histórias que você tem? Você já tá na boca do povo e não sabe. Tem um grupo de WhatsApp falando sobre você. E ela é a administradora, a historiadora Diana Beltrão, é isso? Mais ou menos, né? Assim, você tá me comprometendo aqui, né? Você sabe a história de todo mundo? Não. Não, do mundo todo, então? Eu tive que estudar, né? Mas dizer que eu lembro absolutamente cara, tudo... ninguém lembra. Não lembro. Ninguém lembra. Eu tenho uma área de especialização e nisso eu fiquei. Uhum. E foi onde eu foquei. Até que, eventualmente, eu vi que não dava dinheiro e dei uma virada na vida. Você é historiadora. Sim, eu me formei em História na graduação. Uhum. Eu vim para cá, para os Estados Unidos, para fazer um mestrado. Eu passei para Yale. Uau, parabéns, incrível. E aí eu vim fazer um mestrado aqui. Durante esse mestrado foi que eu senti que... É uma história longa, complexa. Basicamente, eu cheguei, paraíso, incrível, tudo maravilhoso. Você se formou historiadora no Brasil? Sim, foi no Brasil. Onde? Na UNB. Na UNB, ok. Universidade de Brasília. Isso. Eu me formei na UNB desde o... Qual que é a sigla da Universidade da Bahia? Não é o UNB? É UFBA. UFBA, é verdade. UFBA. Minha ignorância aí, você vai ver que ao longo desse programa minha ignorância vai prevalecer. E desde o começo eu me envolvi com pesquisa, eu sabia que eu tinha o sonho de morar fora, né? Aham. E, pô, na história, quem vai dar bolsa para historiador, né? Eu lembro que era a época Pra dos... cientista já é difícil? Exatamente. Eu lembro que foi a época que estourou o Ciências Sem Fronteiras e eu vi todos os meus colegas indo viajar, fazer intercâmbio, Uau. indo para várias universidades ao redor do mundo, e aí eu olhava, a história nunca estava contemplada. Não tem história sem fronteira. Porra. Não tem. Historiadores sem fronteiras. Não tinha. Tem os médicos sem fronteira, ciências sem fronteira, mas um historiador não. Você precisa se manter dentro das linhas geográficas para contar a história. Exatamente. E aí eu falei, não, eu vou. De algum jeito eu vou. Uhum. Não sei como, mas eu vou dar um jeito. E aí, quando eu estava mais perto de terminar minha graduação, eu descobri a possibilidade de vir fazer um mestrado aqui fora. Uhum. Eu achava que eu só poderia vir no doutorado, porque a maior parte dos doutorados, eles são o que é chamado de fully funded. Ok. Você passou, eles cobrem todos os seus custos e ainda te dão um salário para você ficar Uau. aqui fazendo pesquisa. Porque você pode graduar e pular o mestrado e você pode ir Exatamente. direto pro PhD se você for um gênio, né? Exatamente. Que é difícil pra caramba. Então, na minha cabeça, eu achei, vou ficar pela UNB, vou fazer mestrado e depois eu vou pro doutorado. Mas aí meu orientador chegou pra mim e falou, não, você pode vir no mestrado se você quiser. Tem alguns lugares, apesar de não ser o mais comum, existem alguns lugares que dão bolsa. Uau. E aí, nisso, eu comecei a pesquisar. Eu encontrei o departamento em Yale, que se encaixava bem na minha área de pesquisa. Uhum. Era um dos melhores do mundo. Uau. Tinha um cara que é, tipo, pica das galáxias, maravilhoso, fodástico na área. Aham. Eu falei, eu quero trabalhar com esse cara. Uau. E pesquisador de Yale. Sim. Na verdade, ele se aposentou esse último semestre, né? Então, Mas cara... você chegou a conhecer o cara e Ele estudar foi com meu ele? orientador, aqui. Uau. Mas, então, eu fui atrás, na cara dura, entrei em contato, fiz a conexão e ele falou, tenta, aplica pra Yale e tenta. Aham. E aí eu fiz, consegui, passei, ganhei bolsa. Uau, 100%? Foi. Que sensacional. E aí eu vim pra cá, fiz o mestrado, achei que minha vida estava encaminhada. Olha Sim. só que idiota, 22 anos, cheguei aqui. Mas acontece muito. Que bom que o teu sonho foi o mestrado. Geralmente, garotas de 22 anos engravidam e acham que isso é pra vida inteira. Assim, engravidei do meu namorado, é meu amor de sempre. Aí passa ali 2 anos, tá com 24 anos, fala, puta merda, como a vida é longa. O cara me abandonou, agora eu sou mãe solteira. Não. Isso não. Isso acontece, não acontece? Garotas jovens, falam assim, não, esse homem é o amor da minha vida, vou ter um filho com ele.
E aí a vida é longa. A vida é muito longa. Vida é longa, vida é longa. E rapidamente eu descobri que bom que você apostou no mestrado. Exatamente, eu descobri que eu estava no topo, na verdade eu não estava. Não, o topo é longe. Sim, foi um tombo, assim, apesar de estar num lugar incrível. Mas por que foi um tombo? Porque, cara, eu comecei a conhecer colegas meus que estavam já no PhD, terminando, pessoas brilhantes e, assim, nas melhores universidades do mundo. E eu tava vendo que as pessoas não conseguiam arrumar emprego. Ah, porque tem esse problema da faculdade, que é a pegadinha da vida. Você entra, estuda, mas isso não garante emprego nenhum. Exatamente, e ainda mais nessa área de história. Estudar não garante emprego pra ninguém. A história é uma merda, até aqui fora. Até aqui que você acha que a galera vai valorizar nada. Estão chutando os professores nas universidades. Eu falei, caralho. Você tem que ir pra Grécia, que lá eles têm bastante história. China também tem bastante história. Na China eles pagam bem. Assim, Pois é, mas é que você tem que aprender a história deles desde a pólvora. Aí vai ser mais difícil. Aí eu falei, cara, será que eu quero ficar 6, às vezes 7 anos fazendo um PhD e não ter certeza se eu vou ter um emprego? Ah, mas se for tudo pago, sim. Não, sim. Você vai estudar pra caramba por 7 anos com tudo pago? Vai estudando, vai vivendo a vida. Não, mas vai enchendo a tua cabeça de conteúdo. Eu já tava meio de saco cheio ali de... É uma carga insana de trabalho. Não tenho dúvida. Pior ainda mais quando você vai pro doutorado. Sim. Aí eu fiquei meio frustrada. Eu falei, não sei se eu quero isso. E aquele clubinho da academia, um negócio bem fechado, sabe? Aí eu não faço parte de nenhuma dessas duas coisas, nem de clubes, nem de academia. E você consegue perceber de uma maneira muito fácil. Pois é. E aí, nisso, eu trabalhava na biblioteca. E aí as minhas chefes chegaram pra mim e falaram, você já pensou em fazer biblioteconomia? Ao invés de ir pra um doutorado? Aí eu falei, o quê? Eu também tô junto com você nessa aí. O quê? Fazer outra graduação? Porque no Brasil a gente tem a graduação em biblioteconomia. Eles falaram, não, você tem um mestrado especificamente nessa área e aí você, com isso, pode trabalhar em biblioteca. Aí eu, vou olhar. Sim, claro. Vou pesquisar a respeito do assunto e eu vi que, na verdade, era uma área fascinante. Sério? Eu não faço a menor ideia o que seja. Então, o curso em inglês se chama Library and Information Science. Ok. Então, é basicamente Aí biblioteca... dá pra aplicar pro Ciência Sem Fronteira? Não. Não dá? Droga. Não. Acabou, né? Acabou o dinheiro. Basicamente, você estuda como trabalhar em biblioteca, mas também qualquer coisa relacionada a lidar com informação. Seja ela qualquer num informação? ambiente privado, ambiente digital. E assim, quando você para pra pensar, você tem dados em todo lugar. E isso parece ser uma profissão do presente e do futuro, né? Para como lidar com informações. Porque a gente está num momento do mundo em que a gente tem super informações e narrativas, né? Que é o mais perigoso do que a gente vive hoje em dia. Não é nem o volume de informações, que imaginava-se que o problema seria o volume de informações. Mas não é o volume de narrativas. Porque a informação, basicamente, às vezes, ou geralmente, ou o que deveria ser, baseada nos fatos. A narrativa é o que ferra. E você precisa de alguém para organizar isso tudo. E cada um vem trazendo a tua narrativa sobre o mesmo fato. E aí tudo complica. Porque ou você vai buscar você mesmo o fato, ou você pega essa narrativa mastigada e tenta acreditar no que você quiser. Sim. E esse é o erro, né? É o grande mal dessa geração, né? Eu tava vendo um dia momento desses, do mundo. Existe, eu não vou lembrar exatamente a porcentagem, mas era um negócio esdrúxulo. Mais de 50% dos adolescentes hoje em dia não sabem discernir uma notícia de uma opinião. Uma opinião, exatamente. Exatamente. E aí eu descobri que esse mestrado lidava exatamente com isso. Sensacional. Lidava com cuidar de informação. Sim. E aí eu falei, pô, é a hora. É isso. Aí eu dei essa guinada, larguei tudo. Não larguei tudo, né? Porque você nunca perde o conhecimento, mas você parou o mestrado que você estava fazendo. Não, eu terminei. Você terminou o mestrado. Pela honra, né? Precisava do meu diploma de Sim, pô. claro. Exatamente. Terminei ele. Eu tenho um moletom de Yale. Foi o que deu pra eu bancar. E eu que paguei. Ninguém pagou 100% não. Eu que tive que... Pois é, então eu... Mas você tem mérito disso. Você tem mérito de usar.
É uso de otário. Então eu terminei e aí eu vim para esse outro mestrado, que era aqui em Boston. Acabou calhando muito bem, porque o meu marido já estava aqui fazendo o doutorado dele, então coincidiu bem, porque Yale fica em New Haven, que fica 2h30, mais ou menos, de carro de Boston. Sim, então a gente do centro de Boston. Então a gente estava no vai e volta nesses 2 anos. Eu acredito. Então, finalmente a gente conseguiu juntar. E aí deu super certo. O doutorado dele é onde aqui? Na Northeastern. Ok, uau, caramba. Vocês têm moletões incríveis em casa, hein? E você tá fazendo esse segundo mestrado ou você já terminou o segundo também? Já terminei. E valeu? Valeu muito, 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 muito. Assim, hoje eu trabalho na Biblioteca Pública de Boston. Uau, parabéns. Mas eu sei que eu posso trabalhar em qualquer lugar. Eu posso trabalhar numa empresa de consultoria, eu posso trabalhar numa faculdade, eu posso trabalhar com biblioteca, eu posso trabalhar com... Radialismo e dublagem também. Eu tô falando pra você isso agora. Você tem uma voz limpa e clara. Você acha? E de dubladora também. Uau, eu acho minha voz esquisitíssima. É ótimo pra dubladora. Temos personagens esquisitíssimos nos desenhos animados e nos filmes. Pois é. Mas, me perdoe a ignorância, você fez todas essas graduações e trabalha na biblioteca. Sim. Por que eu tenho uma impressão na minha cabeça que a senhorinha que trabalha na biblioteca é só uma pessoa que envelheceu naquele posto e qualquer pessoa poderia fazer aquilo? Não é exatamente assim. Eu sei que não, mas por isso que é ignorância só, falando geralmente mais alto essas do que eu. senhorinhas têm o Essas mestrado. graduações. Exatamente. A maior parte das bibliotecas, você pode até ter pessoas que não têm nenhuma graduação em Library Science contratadas, mas elas geralmente não trabalham como bibliotecárias. Então, é que na minha cabeça, burra, a bibliotecária é a pessoa que organiza o livro e cobra o teu atraso. Sim, e a biblioteca, e esse é um grande lance que hoje em dia tornou-se a minha missão trabalhando na Biblioteca Pública de Boston, que é encontrar as pessoas que não entregam os livros. Na verdade, com a pandemia, a gente parou de cobrar a multa. Porque sabe qual é o mais absurdo? O quê? A gente cobrava a multa das pessoas e esse dinheiro não vinha pra biblioteca. A cidade pegava pra ela. Isso não faz sentido. Nenhum. Nenhum. Então, Mas continua assim? Agora a gente não tá mais cobrando, né? Ok. Bom. A gente parou. A cidade que mude as leis. Ridículo. Claro. Não posso falar muito, porque eles pagam meu salário. Não, também, mas eles então... eles falam inglês, eles não estão entendendo o que a gente tá falando. Eles não se importam com latinos. Eles não estão muito aí pra gente, não, mas tudo bem. Pode falar. Então, que é educar as pessoas que a biblioteca é um lugar muito além de livros. É um lugar que você... É uma infinidade de possibilidades, de coisas que você pode fazer na biblioteca, que vai muito além exatamente dessa visão de vou lá pegar um livro, vou devolver, tem que devolver no dia. Sim, tem livros, a origem da biblioteca é isso, mas você tem as pessoas que vão todo santo dia usar o computador, porque não tem computador ou internet em casa. Uau. Você tem as crianças que saem da escola e não tem para onde ir à tarde, enquanto os pais estão trabalhando, e elas vão para a biblioteca. Que legal. E elas fazem dever de casa, ou elas ficam jogando Minecraft, ou elas ficam pintando. Você tem diversos programas, então a gente oferece socialização, a gente estava tendo um programa umas semanas atrás, por exemplo, que a gente trazia uma pessoa para tocar violão e cantar para os bebês, lá do lado de fora. Que legal, cara. Não fazia ideia de nada disso. Coisa simples, tipo, a gente deixava os adolescentes se encontrarem toda semana pra jogar Yu-Gi-Oh! Na biblioteca. E até coisas maiores. Na Biblioteca Central, você tem uma biblioteca, um departamento que é só pra business. Então, Como assim? Vamos supor, além de ter livros que são só voltados a negócios. Vamos supor que você é um pequeno empreendedor e você quer saber como você pode aumentar o seu projeto, o seu negócio, ou você quer começar e você quer uma ajuda, uma consultoria.
você pode ir lá na biblioteca e vai ter uma pessoa especializada nisso para te ajudar. Uau, que legal Você isso. precisa de consultoria jurídica? A gente tem parceria. Então, assim, a biblioteca é um lugar muito além dos livros. Mas isso é uma coisa daqui de Boston? É uma coisa cultural americana? Ou é um padrão de bibliotecas pelo mundo? É uma coisa especialmente americana. Ok. Não posso te garantir, com certeza no Brasil não é. Não posso te garantir por todo mundo, mas eu sei que No Brasil, bibliotecas e museus são bons para pegar fogo. Porque ninguém cuida de nada Ai, e que acaba pegando. tristeza aquilo, Não é? gente. Ai. É horrível porque é o melhor lugar para se pegar fogo. É papel pra caramba, pô, e a cinemateca, enfim. Nossa, que museu, tristeza. lugar incrível para poder pegar fogo. E os caras não cuidam. Caramba, então essa é meio que a cultura brasileira. A gente também não tem a cultura de ir para museu e biblioteca no Brasil, É né? muito triste. Não é uma Outra cultura, coisa né? que a biblioteca oferece. Aqui é um você pouco quer... mais cultural, né? As crianças Sim. irem ao colégio levar, né? Sim, vamos supor, você quer ir no museu, algum dos museus aqui. Quase todos eles a gente tem passe. Ou você entra de graça ou você entra com puta desconto. Você Uau. pode pegar na biblioteca. Então, assim, é um negócio muito cultural que quando eu entrei nesse mundo, eu vi o quão bacana pra quem cresce aqui nos Estados Unidos. Sim. Eles contam muito com a biblioteca pública. A biblioteca pública faz parte da rotina deles. E não necessariamente pelos livros. Ela é um ambiente, né? Ela é um um ambiente ambiente para se ir e compartilhar ou aprender e tudo mais, né? Exatamente. E você é a primeira brasileira na biblioteca pública daqui de Boston. Olha, primeiro eu não consigo te afirmar porque a biblioteca existe há quase 200 anos, Ok. né? É um período meio longo. Mas atualmente eu sou a única brasileira bibliotecária. Uau, que demais. Parabéns. E que é muito legal, mas também muito triste, né? Porque você pensa que isso acontece por causa da falta de diversidade na área. Não, mas eu acho que também é uma coisa tão específica, né? Bibliotecária em Boston, na biblioteca de Boston. E eu acho que isso não é um curso padrão nem no Brasil, né? Justo. De estudar esse tipo de coisa. Aqui se tem um mestrado é porque existe uma demanda. E aí, nesse caso, acho que acaba sendo muito mais americanos do que brasileiros ou outras culturas que não têm essa cultura, né? Sim, mas é um serviço muito importante. Assim, eu não tô há tanto tempo assim na biblioteca e eu já vejo como tem demanda para usar o idioma. Sim. Os brasileiros, e isso é o trabalho que eu tenho feito de tentar educar e trazer mais brasileiros para usarem a biblioteca, porque é um serviço público, é um serviço que está ali disponível, independente do seu status Sim. imigratório, ela está ali disponível para você. Você paga seus impostos, ela é sua. Claro. E esse trabalho eu acho que ele já foi melhor feito com os falantes de espanhol, por exemplo. Então, quase todos os dias eu encontro alguém que vai na biblioteca que não fala uma palavra de inglês. Ou fala Uau. muito pouco. E aí chega meio reticente, você fala espanhol? E aí, Você fala espanhol? falo. Ok, ótimo. Que bom pra eles. E seria muito legal ter mais pessoas que falam português, porque Claro. certamente tem essa demanda e além da questão cultural do brasileiro não ser educado a usar a biblioteca, eu imagino que também tenha gente que não vá por causa da insegurança. Ok, faz sentido. Faz sentido. E não falar, não sei falar inglês direito, vou chegar lá, ninguém vai me entender. E não saber vai. de tudo isso que você tá falando que a biblioteca tem também, né? Que é assim, caramba, se eu preciso procurar alguma coisa, o Google tá dentro do meu bolso, do bolso da minha calça, e eu encontro tudo que eu quero. E não tem essa... Não é nem sabedoria, mas não tem esse conhecimento de que a biblioteca é esse ambiente com muito mais coisas, né? Sim. É o foco, a gente, querendo ou não, a gente tá acostumado a Google, essas coisas, mas tem muita gente que não tem o costume com a tecnologia ainda. Sim. E a biblioteca funciona quase como um Google pessoal. Exatamente, é o Pra Google essas- analógico. A biblioteca é um Google analógico. Eu tenho um senhorzinho que frequenta a biblioteca que eu tô, então assim, só para explicar ficar mais claro. A Biblioteca Pública de Boston, ela tem a Biblioteca Central, Aham. que fica em Copley.
E ela tem 26 filiais espalhadas pela cidade, em todos os bairros. Uau. Eu atualmente estou trabalhando em uma dessas filiais, que é em East Boston. Aham. E tem um senhorzinho, eu acho que o cara deve ter uns 90 anos ou mais. Ele dirige ainda, é muito louco. Ele vai quase todos os dias na biblioteca. Ele conhece a minha chefe há mais de 20 anos. Carregou ela no colo. Sabe? E ele quase sempre vai para ler o jornal e para reclamar do celular dele que ele não consegue acessar alguma coisa. Um dia desse ele chegou para mim e ele tava querendo achar o ícone do telefone, que ele não tava achando. Então é isso, sabe? A biblioteca é um lugar muito além de É um livros. lugar pra você que tem 90 anos e não tem amigos. Cara, tem muito idoso que vai na biblioteca e passa 2 horas batendo papo com a gente. É o Tinder de velho. É o Tinder de velho. Eles vão lá pra encontrar outros velhos. A gente conversa, obviamente, mas dá um pouco de dó. Eles não têm o que fazer. Você veio pra cá pra fazer o teu mestrado. Aqui você descobriu que dava pra fazer outra coisa, fez essa outra coisa e ficou aqui. Isso. Você veio... O teu plano inicial era fazer o mestrado e voltar pro Brasil? Ou você já veio, não, eu quero fazer o mestrado, quero continuar lá, ou os planos mudaram no meio do caminho, você já veio noiva e casou aqui, ou conheceu o teu noivo? O que aconteceu na tua vida quando você pisou em solo americano com os teus planos? Não, então, como eu disse, eu sempre tive esse sonho de vir morar fora, né, de pelo menos passar um tempo aqui fora. Eu já namorava na época com ele e aí ele não tinha tanta vontade, assim, ele gostava de viajar e tal, mas ele não era, o sonho não era dele, era meu. E aí eu acabei puxando ele na época. Parceria é isso aí. Eu tava terminando a graduação, ele tava terminando o mestrado, aí eu falei, eu vou tentar. Aí ele falou, tá, então vou tentar o doutorado. Aí a gente conseguiu passar os dois. Vocês são Eduardo e Mônica invertido, né? Porque ele estava terminando o mestrado e você estava terminando a faculdade. É muito brasiliense, você é muito brasiliense. E aí a gente veio... Olha, sendo sincera, no fundo da minha cabeça, eu nunca quis voltar. Mas a gente nunca afirma isso em voz alta, porque a gente só descobre... Quando teu cônjuge não tinha planos de ficar nos Estados Unidos. Aí você não fala isso em voz alta, né? Não, eu não quero voltar mais pro Brasil. Não, ele tava ele ainda não terminou, né? Nesse tempo que eu fiz 2 mestrados e tô trabalhando, ele ainda está terminando o doutorado dele. Que preguiçoso. Não, é porque é longo, é outro processo. Vamos defender. Então, assim, não era por causa dele, é porque, assim, como você vai saber se você vai querer voltar ou não até você chegar aqui de fato? Até terminar o teu plano, né? E ter a experiência. Claro. Não dá pra dizer. Eu podia ter chegado aqui e ter sido completamente miserável, a Sim. droga, aí você fala, eu vou voltar. É um passinho de cada vez, né? Exatamente, mas depois que eu cheguei aqui, eu vi que era realmente o que eu gostava e você sabe, a conveniência de morar nos Estados Unidos depois que você se acostuma. A cultura aqui é uma coisa muito interessante, né? A cultura deles aqui, em alguma outra entrevista aqui eu já falei isso, no Brasil a gente, infelizmente, tem a cultura da malandragem. Independente de onde a pessoa mora no Brasil, sempre tem ali um malandro, alguém querendo tirar alguma vantagem e tal. E a cultura aqui, no geral, é muito mais da gentileza, né? Sim. As pessoas, culturalmente, são mais gentis. No geral, elas são mais gentis. Claro que no dia a dia, um problema ou outro ali, uma pessoa ou outra vai ser diferente contigo. Mas, no geral, a gentileza é um padrão, né? Você não vive com aquela constância no fundo da sua cabeça de que alguém tá tentando passar a perna em você. Exatamente. E sem contar na conveniência básica, cara, eu não consigo mais voltar pro Brasil e viver sem a Amazon entregando as coisas em um dia na minha casa. Não... Mas agora parece que o Mercado Livre tá fazendo isso também. Tá. Então tá começando, tá rolando. Já dá pra voltar pro Brasil. Se for pra entrega de coisinha da China, demora um pouco ainda. Se pedir pra China, demora um pouco. Mas aqui também, pra China leva um tempinho. Uma semana. Demora. Então não, o Brasil vai demorar 3 meses. E aí eu... Aí você se apaixonou por essa cultura e teu marido também? A gente viu que... Vocês casaram aqui nos Estados Unidos? A gente se casou aqui. A gente
casou por... Ó, a gente já tava junto há muito tempo, Aham. mas o casamento foi um negócio apressado por motivos burocráticos para continuar no país. Ah, pra poder aplicar os documentos Sim. pro Green Card. Sim. Uau. E é isso, sabe? Eu adoro morar aqui. Boston é um lugar incrível. Eu não posso te garantir, por exemplo, que eu vou ficar a minha vida inteira em Boston. Porque Sim, eu a não... vida é longa. A gente já Exato. estabeleceu isso, que a vida é longa. a vida é longa. Exatamente. Mas eu amo essa cidade. É um lugar incrível, é um lugar muito tranquilo para se morar. Se não fosse o custo de vida insano daqui. Que é em dólar, né? É mais caro. Não só isso, cara. É um lugar ridículo. Porque você tem todas essas universidades aqui em volta. E o grande demérito do meu emprego é que, como eu sou funcionária pública da cidade, eu sou obrigada a morar na cidade. Ah, você não pode ir pro subúrbio. Eu não posso. Uau. Então eu preciso morar em Boston. Que, obviamente... O custo vai lá em cima. Exato. Você... Você sabe qual é o livro mais antigo que tem nessa biblioteca que você trabalha? Putz. Olha, coincidentemente, eu tava explorando a coleção semana passada e eu tava vendo, a gente tem uma coleção originária. Da Barça. Não. A coleção original que tava quando a biblioteca foi fundada. Se eu não me engano, a biblioteca foi fundada em 1873. A Biblioteca Pública de Boston é a primeira biblioteca pública financiada publicamente dos Estados Unidos. Uau, que demais. Porque antes disso, as bibliotecas elas começaram a surgir no século XIX e as primeiras bibliotecas públicas elas eram pagas, eram baseadas no dinheiro de filantropos. Sim, sim. A Biblioteca Pública de Boston, apesar dela ter tido doações, ela foi a primeira que estava no budget da cidade. Uau, que legal. E aí você tem essa coleção originária. Eu não sei, dentro desses títulos, qual é o mais antigo que tem, mas era um negócio velho pra cacete. Mas você lembra do que era? Esse livro era do... Não, é uma seção enorme. Assim, a coleção é muito grande. A gente tem mais de 20 milhões de títulos. Sim. Então é muito difícil você mapear exatamente o que é o mais velho. Sim, sim, sim. Então, nessa coleção devia ter uma centena de coisas. Uau. E era tudo, sei lá, pelo menos do século XIX era. Se não Caramba. antes. Eu vi um tweet há muito tempo que falava assim: se você acha que é difícil estudar a história do Brasil aqui no Brasil, imagina para as crianças na Grécia. Como foi para você esse negócio de querer se aprofundar na história das coisas do mundo? Por quê? Da onde veio isso? Então, eu sempre gostei de história desde que eu tava na escola. Eu lembro, eu nunca vou esquecer quando eu tava, sei lá, acho que era na quinta série, um negócio assim, que pela primeira vez eu estudei sobre as múmias e sobre os gregos e os romanos. E eu falei, cara, que negócio sensacional! O filme A Múmia é real? Pode acontecer? Com certeza. O Brendan Fraser tem poder pra ressuscitar demônios do passado? Pô, eu não sei se hoje em dia, do jeito que ele tá. Não, ressuscitar ele consegue. Correr pra fugir ele não consegue mais, não. A Rachel Weisz consegue, porque assistiu o filme da Viúva Negra, ela consegue fugir tranquilamente ainda. Mas eu via Indiana Jones nessa época. Eu falava, caraca. Ok. E aí, meu primeiro sonho de criança era ser arqueóloga. Queria ser o Sean Connery. Queria ser o pai do Indiana Jones. Não. Queria ser o Ou Indiana Jones. Então você queria ser a Lara Croft. Você não queria ser Indiana Jones. Não, mas eu nunca fui uma pessoa muito esportiva, muito assim. Mas é que a Lara Croft é o Indiana Jones mulher. Mas tem diferença, né? Porque o Indiana Jones ainda tava na sala de aula. Você ainda tem medo de cobras. Justo. É isso. Tem. Então, E aí, eu queria ser arqueóloga. Meus pais sempre foram muito tranquilos com relação ao que eu queria, mas quando eu falei que eu queria fazer arqueologia, foi o único momento da vida que meus pais chegaram e falaram: minha filha, a gente não quer bancar você até os seus 80 anos de idade. você tem certeza que é isso que você quer pra sua vida? Assim... Não, porque não, a produtora falou sacanagem. Não, porque, cara, a arqueologia, até você ganhar um dinheiro pra poder sair da casa dos pais pra viver de arqueologia... Ainda mais no Brasil. Nossa, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar em inspeção pro IFAM. Pro IFAM, Não,
do que sobrou para ser inspecionado pelo IPHAN, porque os caras pegam a parte histórica das cidades, tira o telhado de tudo, deixa chover, tudo cai. Ih, caiu o prédio histórico. Vou construir um prédio empresarial aqui agora. Aí, desculpe, IPHAN, foi sem querer. Acontece muito isso. Ou então, assim, tem uma igreja antiga. Vamos restaurar? Que restaurar o quê? Restaurar vai dar trabalho, custo e tempo. Vamos pintar. A gente reforma, que é melhor do que restaurar. Pois é. Então é difícil o trabalho do IPHAN no Brasil. Aí eles falam, se é isso que você quer, beleza, a gente te apoia, mas pensa melhor. Aí eu falei... Te deram a revista do estudante, né? Que tem todas as profissões ali, né? Guia do estudante. Aí, nessa época, eu fui me aprofundar melhor, né? É muito cruel, né? O quão cedo você tem que escolher sua profissão no Brasil. Hoje em dia, olhando pra trás, eu vejo quão cruel é isso. É difícil, E aí eu vi o curso de História e eu lembro que na minha cabeça era duas coisas que eu queria. Eu queria uma coisa que fosse relacionada à arqueologia e eu queria que não tivesse absolutamente nada de matemática. Sim. Aí eu olhei a lista de matérias obrigatórias, era uma das únicas que não tinha introdução à economia. Eu falei, é esse. É aqui que eu vou. Por isso eu fiz publicidade. Também não precisava, não. Aí eu fui e nisso o negócio da história antiga continuou na minha cabeça. Nunca tinha deixado de curtir essa área. E aí quando eu entrei, eu descobri que tinha um professor no departamento que trabalhava com história antiga. Eu fui atrás e aí eu acabei me especializando em história antiga. Uau! Não em Grécia, não em Roma, mas nessa região. Isso que eu ia perguntar. História antiga da onde? Daquela região da Mesopotâmia até a Palestina, mais ou menos. É difícil delimitar exatamente. Porque eles estão em guerra até hoje, inclusive, tentando delimitar. Tentando dizer de que lado é de quem. Exatamente. Se você voltar na história 5, 6 mil anos atrás, você vai entender que... Porque sempre foi assim, né? Sempre foi assim. E é muito maluco como isso é cultural, né? Como sempre foi assim, E eu demorei para entender como esse ciclo funcionava. Mas quando você percebe que a criança que nasce ali, esse é o dia a dia dessa criança, é brigar com o outro lado, como que essa criança vai crescer e achar que ela não tem que brigar pelo outro lado? Com Se certeza. o avô dela briga, o pai dela briga, a mãe dela briga, essa criança cresce achando que a missão dela é conquistar o lado que foi roubado deles. Sim, e você tem toda a questão da história de um ser relegado num momento da história, e depois é o outro. Sim. Aí fica naquele coitadismo de, olha só... E não vai ter a missão de paz, ela nunca vai acontecer. Meu povo foi perseguido. Mas o meu também foi nessa época. E realmente, eles todos foram perseguidos em algum ponto da história. Um negócio muito interessante que eu lembro que um professor meu me contou, não falou na faculdade em uma das aulas, e isso é muito fato. A história, ela é cíclica. Sim, sem dúvida. Se você for olhando para trás, você vai ver que os fatos, eles vão se repetindo. Exatamente, de certa forma, vai mudando o evento específico, mas ela vai se repetindo. É que aquilo, se a gente não contar a nossa história o tempo todo, ela tende a se repetir mesmo. Sim. Né? Eu acho que eu vejo muitos protestos acontecendo, o pessoal derrubando estátua, porque em algum momento aquela pessoa foi um escravagista, ou foi um racista, ou enfim, coisas do passado, né? E eu acho incrível derrubar a estátua, porque são objetos que realmente não merecem celebração. Mas, ao mesmo tempo eu penso, beleza, derruba a estátua, mas a gente vai esquecer que essa pessoa cruel existiu? A chance daquela história se repetir porque a gente não sabe dessas pessoas... É muito importante que, assim, derruba, beleza, derruba, mas não esquece essa história. Não esquece de contar que isso aconteceu e que isso é errado e que isso não deve se repetir. Exatamente. Porque às vezes eu penso, será que não valeria deixar a estátua e contar a história de... É que o lance de deixar a estátua parece um objeto de celebração, né? Então, beleza, tira a estátua, ou bota a estátua num museu, ou bota a estátua em algum outro lugar com a história de... Olha só, a gente fez uma da estátua dessa pessoa que era horrível e não seja horrível de novo. Sim. Eu fui para Buenos Aires há alguns anos e eles têm nas calçadas umas placas de metal
escrito: durante a ditadura, fulano, ciclano, beltrano foi capturado nessa esquina. Porque muitas pessoas na ditadura, enfim, em qualquer ditadura, as pessoas sumiam, eram capturadas e mortas. Sim. Em Buenos Aires tem na rua. Para você andar pela rua, você turista ou você mesmo cidadão argentino, não se esquecer que a Argentina passou por uma ditadura. E na esquina que você anda todo dia, na rua que você anda todo dia... Tem história. Pessoas foram capturadas e mortas nesse período horrível da história da Argentina. Sim. Então, o Paulo Vieira, que é um comediante, um cara sensacional, um grande amigo, colega da profissão, ele já falou isso. Um problema do Brasil é não ter um museu da ditadura. Porque o Museu da Ditadura não é uma coisa para celebrar a ditadura. É um lugar para levar as crianças da escola e falar: olha só, aconteceu isso aqui e foi horrível. E é parte da nossa história, assim, bem ou mal, é parte da nossa história. É mal, não é bem, é só mal. Justo, é só mal. Neste caso é só mal. Não tem a parte bem. Justo. Ficamos 21 anos na ditadura. A parte boa, não teve. Justo. Não, eu concordo absolutamente com você. E isso é um grande exercício. Com Paulo Vieira. Tem com Paulo Vieira. Desculpa, Paulo. Tem que concordar com Paulo Vieira. Desculpa. Eu concordo com Paulo Vieira. Um grande exercício no estudo da história é esse, de você... infelizmente, isso não acontece o tempo todo na academia, mesmo quando você chega no nível superior, isso não acontece. Mas deveria ser, e é o que tentam passar, que é você olhar pros dois lados, ou para todas as faces de um evento, independente... E que é difícil, né? Porque a história é contada pelos vencedores, não é isso? Não tem esse ponto? Exatamente. Então tem... Os registros são conturbados, né? Os registros não são... Caramba, eu virei a Luciana Gimenez, porque eu penso palavras em inglês agora, ao invés de português. É uma bosta isso, né? É o limbo da língua. Uma droga. Porque os registros não são accurate, né? Então, qual que é a tradução para isso? Accurate. Fiéis. Aí, ó. É todo mundo no limbo da língua, Lascado. cara. Calma, deixa eu pegar aqui no trânsito. Nossa, eu sempre tive tanta raiva de quem chegava e falava: ai, eu não consigo lembrar dessa palavra em português. Acontece. Eu falava: ai, exatamente. idiota, você cresceu a vida inteira falando português, aí agora chega aqui, passa 3 anos nos Estados Unidos e não tá lembrando da palavra? Até que eu cheguei e paguei a porra na minha língua. Mas caramba. Calma que eu tô botando no tradutor. O único problema é que eu não sabia como escrever. Exatidão. É com exatidão. Os registros... Calma aí. Que tá rolando aí? Aqui, ó. Com exatidão? Com exatidão. Com exatidão. Aqui, você vê que até o Google Tradutor tá em dúvida se essa é a tradução certa, ó. Com exatidão? Com exatidão, mas os registros históricos de guerras, principalmente, se a história é contada muito mais pelos vencedores do que pelo povo derrotado, os registros não são exatamente exatos, não é? Tem esse problema mesmo nos livros históricos, né? Sim, tem muito isso. É um trabalho complicadíssimo. E aí tem a questão da visão. A gente, no Brasil, a gente tem uma educação eurocêntrica aqui, então é completamente voltada para o umbigo deles, que é pior ainda. Porque eles são donos do continente e da cor. Né? Nós somos os brancos americanos. Eles são os donos da cor e do continente inteiro. Pois Ok, então viva a tua vida feliz aí, branco americano. É complicadíssimo trabalhar com isso, mas também é fascinante, porque quando você consegue furar essa bolha e você consegue olhar para o outro lado, você vê o quão rico a história sabe? O quão fascinante. E eu, como pessoa louca, ainda fui me meter lá no passado do passado, onde você praticamente não tem registro, né? Então, uma das minhas principais fontes de trabalho era a Bíblia. Caramba! Mas o teu mestrado foi sobre a Bíblia, não? Então, meu mestrado, ele... Como o teu primeiro mestrado? Meu primeiro mestrado. Eu, como foquei nessa região, é a região do Antigo Testamento, né? Sim. O Antigo Testamento se passa nessa área. Então, quando eu fui... Que diz que se o seu marido morrer, você tem que engravidar do irmão dele.
não entrava na parte de teologia. Não é verdade? Não, mas tá no Antigo Testamento. E aí eu focava especialmente no Gênesis. Ok. É muito louco, muito, muito louco. Assim, completamente. É que é o início de tudo, né? alucinado. Gênesis é o início de tudo, né? Quando ele começa a contar do início de tudo, né? Sim, nossa, nunca... Isso me lembra uma coisa muito idiota que eu nunca vou esquecer. Que Por já favor, tava... compartilhe com a gente. Isso encaixa completamente com esse programa. Eu tava, uma vez, isso no Brasil ainda, eu tava apresentando num congresso e eu tava apresentando minha pesquisa super séria, falando sobre discutindo historicamente o dilúvio e a questão das narrativas, porque tem Poesia, né? Não só isso, na Bíblia hebraica, você tem a teoria de que, como é uma composição oral e não escrita direto, você tem a junção de diferentes narrativas Sim. até compor o texto que a gente tem hoje. Aham. E aí eu tava lá, pô, trabalhei pra cacete nesse negócio, tô apresentando, falando do dilúvio. Aí chega no final, pra pergunta, silêncio, até que alguém finalmente tem coragem, levanta a mão e pergunta: você acha que a arca existiu? Eu falei, caralho, velho. Eu tô aqui 5 anos da minha vida trabalhando nesse negócio pra tentar tirar leite de pedra. E aí vem uma pessoa me perguntar se acha que a arca existiu? Eu perguntaria, você acha que choveu tanto assim mesmo? Eu vou te dar a minha teoria agora. Ah. A concepção de mundo dessas pessoas era diferente da nossa. Você claro. tem que pensar que Cara, a gente tem uma 40 mente anos no globalizada. deserto? Assim, que GPS horrível era esse que você tinha, cara? Você passou 40 anos pra ir de um lugar que dura 4 dias pra ir? Mas a gente tem uma concepção de mundo globalizada, a gente tem uma noção... Claro. Muitas pessoas, né? Infelizmente, hoje em dia tem os malucos falando de terra plana, mas a gente sabe É. que a Terra é redonda e ela tem... Chegou a esse ponto, né? Chegou ao ponto que é isso, da narrativa acima da informação. Sim. Que é os caras assim, não, mas a Terra é plana. Então vai pra borda e pula. E isso, você tem que lembrar, você tem que pensar com a cabeça deles e lembrar que isso não existia naquela época. Claro. E Por que isso tudo meio poetizado, né? Sim. Porque é a impressão deles do que é a realidade ali, né? E se você parar pra pensar, o mundo na cabeça deles era aquilo. Sim. A vida deles era aquilo. E se você for olhar para as primeiras civilizações, todas elas nasceram próximas a rios. Sim. Porque elas dependiam da água para agricultura, para sobrevivência. Eram os beduínos? Não, eram os mesopotâmicos. Ok. Eu só quis pagar de inteligente aqui. Eu não faço a menor ideia o que eram os beduínos. E aí você imagina, aquilo é seu mundo, você vive na beira do rio, cai uma puta chuva em cima de você que alaga tudo. O que você acha que é isso? É o grande dilúvio. Claro. É o grande E dilúvio. o cara salvou 2 galinhas, 2 cabras e falou assim, não, mas é que ele construiu um barco. Não, mas é que o barco era pra pescar, não era pra salvar a galinha. E aí ainda você pode complicar mais ainda, que é a questão da narrativa se repetir em várias culturas. Então você tem a narrativa bíblica, que é teoricamente a versão dos israelitas, mas aí você tem a narrativa mesopotâmica, você tem a narrativa dos assírios, você tem a narrativa até dos maias. Uau. Você tem relatos sobre dilúvio. Tromba d'água. E da dos maias nem tanto, mas essas 3 em particular, elas são muito parecidas. Aí você fala, pode até não ter existido, é só cada um copiando a história do outro. Foi um alagamento. Uma história que foi contada e passando pra frente e pessoas Pô, que história anotando, legal. né? Vou aterrorizar as criancinhas no Entendi. futuro. O dilúvio foi o homem do saco da época. Pode ter sido, não sei, não sou eu que estou afirmando isso. Não sou eu, não tem problema, ninguém me leva a sério mesmo, eu posso afirmar. Só analiso. Claro. E das histórias todas, qual é a que mais te fascina? É o Gênesis? Eu não posso dizer o Gênesis inteiro, porque é muita coisa dentro, mas eu sempre fui especialmente fascinada por essa sequência de capítulos que pegavam os patriarcas. Então, assim, você tem a criação, você tem a questão da queda, né? Eva lá comendo a maçã. E aí, logo em seguida, você tem Pra uma você ver lista. que a lasanha nunca tirou ninguém do paraíso. Foi a vida saudável. Foi comer saudável, deu nisso.
E aí, logo em seguida, antes de começar a narrativa do dilúvio, você tem um capítulo onde tem uma lista de patriarcas. Que é onde você... E os caras viveram, tipo... 100 anos. Não, que 100! 700, 800, 900 anos. Você vê o erro que acontece quando você bota um zero a mais na idade das pessoas, né? Não, Ao invés de 80, fala, mas ele viveu 800. Para, é história de pescador, né? Todo mundo ali era pescador. Esse é o negócio, você não dá pra afirmar. O legal da história antiga é essa, que você não consegue chegar, quase nunca você consegue chegar a conclusão nenhuma. Você trabalha muito no comparativo. E essa lista, exatamente por causa desses números esdrúxulos, ela sempre me chamou muita atenção. Então eu acabei entrando em analisar, em procurar outras listas, e na verdade você encontra paralelos de reis de outras culturas, cujos nomes são muito parecidos. Uau! E é incrível, assim, no fim das contas, é aquilo que a gente estava falando. No fim das contas, quando você chega à conclusão, a real é que aquela galera toda, ela tá relacionada desde os primórdios. Era um grande povo contado por pessoas diferentes. Da civilização. E aí, eventualmente, eles foram se dividindo, foram se tornando inimigos, mas, assim, a real é que eles começaram tudo junto e ali era... Uau! Eles foram evoluindo de um pro outro, né? É absolutamente fascinante. Depois você entra... O que você acha do começo de tudo? Esse negócio de Adão e Eva, o paraíso, o anjo caído. Como na tua história, nas tuas pesquisas ou curiosidades de busca histórica, como que você acha que tudo começou mesmo? Cara, não dá pra dizer. Assim... O quão longe você foi pra trás e leu sobre... Como a gente começou tudo isso? Essas narrativas, tanto a bíblica quanto outras que a gente tem, a Suméria... Eu tô falando dos sumérios porque eles foram os primeiros povos. Não foram os australianos? Não, de verdade, não foram as tribos australianas? Cara, se foi, eu acho que não. Porque você tem a história da primeira cidade, de Ur. Não sei se já ouviu falar. A cidade de Ur ficava na Mesopotâmia. Ur mal barato. Ur. Eu já ouvi falar. É Ur. Ur. É a primeira cidade com registro, que se tem registro. E os registros, eles datam aproximadamente de 10 mil anos antes de Cristo. Uau, bastante tempo. Sim, é bastante tempo. E eu particularmente, aí isso é opinião de Ana pessoal, eu não acredito que a vida, o mundo começou 10 mil anos atrás, né? Mas só o Raul Seixas que nasceu há 10 mil anos atrás. Mas a gente tem essas narrativas e sinceramente, quem sou eu para opinar? Eu acho que você é um ser humano que pensa, você pode opinar tranquilamente. Não, mas eu acho que... Sinta-se livre. Depois que eu entrei nessa questão da história, eu olho muito para as coisas, mas eu tendo a me abster um pouco. Assim, eu quero olhar, eu quero ver as perspectivas. Se eu tiver que dar alguma opinião, dizer alguma coisa, é que certamente a história bíblica não é a mais legal de todas. Por quê? Porque ela é muito básica, né? Deus foi lá e foi criando as coisas, mas na verdade, se você olhar para você olhar para a história, para a criação mesopotâmica, você tem, na verdade, uma puta briga de deuses, pai matando filho, e aí vai a mulher, trai, aí pega outro, aí corta ao meio, do sangue cria-se o mundo. Que é como acontece no interior da Paraíba todo dia. Sim. Vão me acusar de nada não, que isso foi só uma piada. No interior do Mato Grosso, pronto, aí é local de fala, eu posso. Cara, eu não posso falar nada disso, porque eu não sei se você lembra, alguns anos atrás, então, minha família parte de mãe, a gente tá no Rio há muitos anos, mas minha avó e a família dela veio de Pernambuco, de Garanhuns. E alguns anos atrás, já tem quase uns 10 anos, estourou, não sei se você lembra a história dos canibais que estavam vendendo empadinha de humano. Li isso e achei sensacional. O sobrenome do cara era Beltrão também, era de Garanhuns. Eu falei, caralho, é meu primo. Mas é relacionado? Não sei, só pode ser, né? Só pode ser, na mesma cidade. Em algum momento. Caramba, cara, eu lembro isso. Você chegou a ver isso, Dani?
Ah, quer dizer que então você não tá prestando atenção nesse programa aqui? Porra, que maneiro, Tá muito produtora. interessante a conversa. É verdade, ela tá prestando atenção em outra coisa. Então vamos bater um papo nós aqui, Ana? Não ouvi falar não, do Beltrão não. Não, então realmente, você não ouviu falar mesmo. Não, mas eu lembro da coxinha que a galera fazia, a coxinha com carne humana, né? Pois é. Quando eu vi o nome do cara, eu falei, Uau, caramba. cacete. Então é isso, ó. Do local de fala aí, enfim, esse tipo de coisa acontece nos interiores. Ok, desculpa ter falado a Paraíba, mas nos interiores acontece muito. Porque, qual que foi o cara que Deus falou assim, sacrifique seu filho no alto da montanha? E ele... Foi Abraão. Abraão. E aí quando chegou lá em cima, Deus falou assim, tô de brinks. Não teve essa passagem história? Então eu vou matar meu filho. Não, tô de brinks, cara. Não era zoeira Cara, minha, quando cara. você entra assim, mais a fundo estudando a Bíblia, Tô você de fala, brinks. caralho, é muita filha da putagem, né, que acontecia. E eu acho muito louco que eu acho que isso acontece até hoje. Que é o negócio do tipo assim, não, Deus falou comigo e eu tenho que fazer tal coisa. Ao mesmo tempo que tem uma galera que segue pessoas que dizem que ouvem Deus e tem uma mensagem a passar. E essas pessoas ficam tentando ouvir Deus o tempo todo. E como elas não escutam Deus, elas acreditam na pessoa que fala que escuta Deus. Sim. E muita gente que fala que escuta Deus, na verdade não escuta nada, mas quer usar essa força superior invisível para corroborar uma cagada que essa pessoa quer fazer por ela. Sim, e eu acho que assim, você estudar o texto bíblico de maneira histórica e de maneira analítica, ela de forma alguma nega a sua fé. Eu particularmente acredito que... Eu respeito muito a fé das pessoas. Se elas querem acreditar naquilo, é total direito. Sim. Quando eu estava estudando nesse meu primeiro mestrado, a gente tinha... Eu estava numa vertente histórica, mas tinha também muita gente que estava estudando teologia. Uhum. E essas pessoas também estavam estudando história, e elas têm as crenças delas, e Sim. quase todos ali estavam estudando para se formar, para se tornarem padres, pastores. Que é uma visão um pouco mais filosófica da história, né? A teologia. Sim, meus professores eram judeus, católicos, protestantes, então... Judeus também é uma galera que foi perseguida desde o ano 1, né? Sim. Nossa senhora, a galera, caceta, Sim. difícil pros caras. Então eu acho que você ter a sua fé não precisa anular Claro. a sua inteligência. Exatamente. Exatamente. Então, como você disse, não precisa largar tudo. Ai, Deus falou com você. Deus pode ter falado com você, não sei. É. Quem sou eu? Quem sou eu para julgar? Mas eu acho você que não Deus precisa. nunca falou com alguém pra essa pessoa ser escrota. Exato. Eu vou ser escroto, por quê? Porque Deus falou comigo. Não falou. Não falou. Não falou. Eu tenho certeza absoluta que não falou. Você quer ser escroto e achar um culpado pra tua escrotidão. Porque não faz o menor sentido. Eu não tenho religião. Eu fui criado católico a vida inteira. Minha família é muito católica, mas a partir do momento que eu virei comediante, eu comecei a olhar as coisas de maneira diferente, porque isso faz parte da minha profissão. E o que eu percebi, e talvez seja o momento de trocar uma ideia com uma historiadora para ver se isso faz sentido. O que eu percebi é que as religiões partem de um mesmo princípio, que existe uma força superior que rege a gente de uma maneira em que, se você acredita muito numa coisa, ou você deseja muito alguma coisa, você faz o teu ritual, que seja amassar folhas, ou que seja fazer um cântido, ou que seja ou que seja qualquer coisa, mas isso é só um ritual para que você se concentre naquele teu objetivo, e uma força superior maluca que cada livro vai dar um nome para essa força superior. Ou forças. Ou forças superiores, e as coisas podem acontecer bem na tua vida. E aí o que eu penso sobre isso se todas concordam que existem forças superiores, então eu vou acreditar só nas forças, não nos livros. Faz sentido isso? Faz. Eu particularmente, eu compartilho da sua opinião. Porque daí rola uma briga de religião. Não, a minha religião é a certa. Não, a minha que é. O meu Deus que é o certo. Não, o meu que é.
Assim, peraí, vocês perceberam que todo mundo fala dessa força ou dessas forças? Então que tal a gente tirar essa galera do meio e ir direto lá? Sim, eu cresci num ambiente evangélico, eu frequentei igreja e exatamente, depois que eu comecei a estudar, eu dei essa afastada e foi isso. Eu percebi, cara, não é que eu não acredito. Sim. Não tô negando, Não sabe? acredito Estudar. pra caramba. Eu acredito. Mas eu não acredito no nome. Mas eu Deus pra mim talvez chama Zé. É o Zé. Mas eu não quero Zé. objetificar, eu não quero fechar em uma caixa Sim. exatamente a minha crença. Aham. Eu respeito todas as crenças e eu quero Respeito entender. se o cara não usa isso pra fazer o mal. Exato. Respeito com um limite muito simples. Sim. Você pode ter a religião que você quiser. Você tá usando a tua religião pra corroborar um mal que você quer fazer, aí eu não respeito. Mas eu não respeito a pessoa. Eu ainda respeito porque religião, sim. certamente há pessoas Claro. daquela religião que Que são legais. Claro, claro. Exatamente. E aí, essa é a questão. Quanto mais eu estudava, no meu caso eu acabei ficando focada na Bíblia, Sim. mas quanto mais eu estudava, mais eu ficava fascinada, mas ao mesmo tempo eu ficava, cara, eu não quero me fechar em um dogma. Sim. Porque é tão incrível. E você olha para os primórdios da história e você vê, por exemplo, simplificando a questão de briga de protestante com católico e fala, cara, vocês vêm exatamente do mesmo saco, Exatamente. no mesmo lugar. É. Então, vocês estão brigando por dogma. É. Sim. Porque o princípio é o mesmo. É a política, né? É a política. É a política. São partidos políticos. Sim. A princípio tem a mesma ideia de fazer o bem à população, mas cada um com as suas linhas de pensamento sobre aquele mesmo ponto em comum, né? Sim, então eu acho que dá pra você ser uma pessoa crítica, olhar de maneira crítica, analítica para esses fatos e ainda assim você acreditar. Eu acho que fé e estudo não se anulam. Ah, não. Sim, claro. E essa foi a visão que eu tomei pra minha vida desde que eu comecei a me aprofundar mais nesse assunto, né? Mas, rapidamente eu descobri que isso não dá dinheiro, porque quem vai pagar a menina pra ficar estudando sobre o dilúvio, ficar falando sobre os caras que já morreram há 400 milhões de anos atrás? Igrejas. Mas eles não têm dinheiro. Se tem. Mas geralmente as que têm dinheiro. Eles não têm dinheiro. Mas geralmente as que têm não querem ouvir essas coisas. Assim, claro. Você tem que jogar um jogo, né? Você tem que jogar o jogo. E ainda assim é muito limitado. É muito limitado. É muito... Você tem algum próximo passo na tua carreira? Ou que seja profissional, ou que seja acadêmico? Olha, por enquanto a ideia de fazer um doutorado continua em suspenso. Eu acho que, assim, a vida após a academia, em que você trabalha, ganha dinheiro, tem fim de semana livre pra coçar o saco, ela é incrível. É muito legal. Sabe? Eu sou comediante, eu coço o saco todo dia e é incrível, eu posso falar pra você que é. Tem que manter a unha baixa, senão machuca. Droga. Então você não tá preparado pra coçar saco tanto assim. Mas eu realmente... A gente tá aqui conversando, você vê, eu sou completamente apaixonada pela minha área de origem. Sim. Eu adoro falar de história, adoro discutir esses assuntos. Mas no profissional, no dia a dia, eu realmente me encontrei nesse negócio de biblioteca, de trabalhar com isso. Legal. E o que eu rapidamente percebi, uma coisa que... Quando eu vim pra cá, como eu disse, eu tava muito focada. Eu achava que eu tinha um plano, que era isso que eu ia fazer na minha vida, que tava tudo certo, tô encaminhando. E eu lembro que, acho que foi na segunda semana que eu tava aqui, eu sentei com o meu orientador pra conversar sobre o que eu ia fazer, né, nesses 2 anos. E ele falou, abre seus horizontes. Sabe? Expande um pouco, olha para outros lados. Você tá muito focada. Que era na Bíblia. Era na Bíblia e era num historiador babilônico, que também que aborda assuntos da Bíblia. Ele tinha a narrativa dele Quem de era? assuntos.
era um cara chamado Berossus. Ok. Não queremos entrar neste buraco, que é bem complexo. Ele era um historiador, filósofo, astrólogo, como os caras eram na época? Ele era um historiador / astrólogo, e até hoje ninguém tem certeza absoluta se ele realmente existiu ou não, porque a gente tem pedaços da obra dele que são citados em outras obras, mas a obra dele em si se perdeu ao longo da história. Uau! Então, assim... Não, mas isso é fascinante, né? Porque às vezes ele era um pensador, filósofo que tinha teorias e falava muito mais do que escrevia. Pode ser, mas Que é um pouco Jesus. Jesus não escrevia, ele falava e as pessoas anotavam. Ou, aí... enfim, você sabe muito mais sobre Jesus do que eu, mas enfim. Que é como Shakespeare também. A teoria de Shakespeare é essa. Shakespeare não era um cara que escrevia coisas, era um cara que fazia cenas de peças, do que seria uma peça, e ele tinha pessoas que anotavam. Então, não se sabe se Shakespeare era um cara da realeza, se ele era um plebeu, se ele era um grupo de pessoas que anotavam assinavam como William Shakespeare, mas a teoria mais provável é que era um cara que ele improvisava cenas, as pessoas anotavam e aí eles ensaiavam para repetir essas cenas e fazer peças. É bem o que acontece na maior parte do tempo quando você está estudando história antiga. Exatamente isso. Era alguém que falava e pessoas que anotavam, né? Ou era transmitido de pessoa para pessoa, até que eventualmente chegava num escriba e ele falava, isso é interessante, vou anotar. Que é um pouco a Bíblia, são 40 pessoas ao longo de 200 anos que fizeram o que é a Bíblia que a gente conhece hoje, né? Cara, eu não consigo fechar nisso para você exatamente. Nos primeiros 5 livros, pelo menos na Torá, né? No Pentateuco, a gente tem a teoria de que há 4 narrativas que se interpolam. Sim. Ao longo desses 5 livros. Quem fez exatamente, se foi mais de uma pessoa, quando foi, a gente não consegue dizer. Mas se você lê com cuidado a Bíblia, você vê que há repetições. Ou às vezes há contradições. Divisões. No texto. Aí você fala, não é uma narrativa contínua. Linear. Linear. Então... E muita coisa foi tirada também por interesses e outras coisas foram colocadas por interesses de reis Exatamente. Ao longo do tempo, né? Que são os apócrifos, né? As partes que não estão na Bíblia, né? Sim. Então... Inclusive o de Maria Madalena é incrível. Você já leu? Já. É incrível. Eu gosto muito da história dos Macabeus. Já não sei quem são. Os Macabeus eram um grupo judeu, israelita, né? Eu não vou chamar de judeu porque ainda estava... Que era antes. Ainda tava... Antes de ir no cartório e trocar de nome. Eu tive que me acostumar aqui, porque eu sempre chamava de judeu, e todo mundo entendia que quem nasce em Israel, judeu, era a mesma coisa. Mas quando você chega aqui, eles trabalham ativamente para separar nascido em Israel e judeu. Era um outro período também, né? Não, e até hoje eles fazem isso. Uau, não sabia não. Se chegar a conversar com alguém de Israel e chamar ela de judeu, automaticamente ela, muito provavelmente vai ser, mas você não pode afirmar. Ela é israelita. Sim. Ela não precisa necessariamente seguir essa religião. Sim. Ok. E era um grupo que viveu a história dos Macabeus, ela aconteceu aproximadamente no século I a.C., que foi exatamente no momento que Alexandre estava fazendo a conquista dele. Então Alexandre saiu da Grécia e foi até a Mesopotâmia. E logo depois disso você começa a ter a queda dessa religião. Quando ele morre, você começa a ter a queda dessa região e a ascensão do Império Ptolomaico, que eventualmente ia virar o Império Romano. Não dá pra separar tudo, porque vai tudo acontecendo ali grudado. Sim. E os Macabeus estavam ali, coitado, no meio da briga. Perdidaço. Sempre se fudendo. E conta exatamente essa história do povo subjugado, que estava completamente lascado, e até que eles se levantam e fazem uma revolta que ficou conhecida como Revolta dos Macabeus. E eles se revoltam contra quem? Eles se revoltam contra o líder Ptolomaico que novo líder.
o novo líder ptolomaico que estava tomando conta da região. O legal dessa história, apesar de parecer que não tem nada demais, o legal é que quando você analisa historicamente a Bíblia e você leva em consideração que as coisas não aconteceram exatamente do jeito que você imagina, na hora que você imagina, você descobre que, por exemplo, o livro dos Macabeus é uma narrativa, mas... Historicamente. Mas o livro de Daniel é uma alegoria aos Macabeus. Uau, caramba! Apesar do livro de Daniel falar da época que os israelitas foram exilados na Babilônia, se você for olhar historicamente, aconteceu por volta do século 6 a.C., então muito antes, o livro de Daniel não está contando uma história real. Ela é uma alegoria baseada num fato que aconteceu para contar da maneira deles aquele fato. E para elevar, né? A literatura apocalíptica, ela surgiu da necessidade de um povo subjugado de dar esperança. Uau. Então você fala, era um pessoal que estava na merda, precisava de alguma coisa para acreditar que um futuro melhor ia vir. Eles acreditavam no apocalipse e na vida pós-apocalíptica. Pós o fim. Uau, que tudo vai melhorar depois que tudo isso acabar. Que tudo acabar, exatamente. Faz total sentido. E da história do Brasil, qual é a história mais fascinante que você já leu ou ouviu da história do Brasil que não foi contada? Porque o Brasil conta pouco das suas histórias, nos filmes, nas novelas, conta os grandes ditadura, as coisas maiores, mas tem muita história do passado do Brasil, ou não tão antigo assim do Brasil, que não está sendo contado nos filmes e nas coisas. Tem alguma que você leu, te fascinou e falou, caramba, por que o Brasil nunca contou essa história ou não é popular contar essa história? Cara, eu não vou lembrar exatamente de algum fato específico, até porque a história do Brasil, confesso que nunca foi Teu foco. Meu grande tesão. Mas existe uma coletânea de livros, eu não sei se você conhece, chamada História da Vida Privada, que ela foca... De quem é? Você sabe quem é? Não vou lembrar o autor. Mas é um livro antigo. Eu comprei a coleção num sebo. Eu não achei novo para vender, por exemplo. Que é basicamente o autor, ele pega um período histórico, se eu não me engano, começa no século XIX, ainda no Brasil colônia, e vai até o período da ditadura. E ao invés de contar a história principal, ele foca só em contar pequenas histórias. Uau, que legal! Sobre o cotidiano, sobre a vida nesses períodos. Acho que são 5 volumes, se eu não me engano. A História da Vida Privada? Sim. A História da Vida Privada, volume 1. Não, tem até Existe História da Vida Privada... Vai até o volume 5. Exterior, mas tem História da Vida Privada brasileira. Aqui tem assim, ó. O que é a história da vida privada? Deixa eu ver. Prepare Enem. Eu sou boa de visual. Pela capa eu consigo te dizer. Calma aí que deixa eu abrir a capa aqui. Deixa eu botar em imagens. Ô, caceta. Não, 28 de abril de 2000... frequentemente comprado juntos, clientes que visualizam... não, calma aí. O Amazon tentando me vender outros produtos. Tá. Normal. Caramba, eu tô tentando abrir imagens aqui, mas não tá... A internet tá meio estranha. Cara, eu sou... Por uma historiadora, né, que devia lembrar o nome das coisas, eu sou péssima de nomes. Isso, esse aqui, ó. Cacete. Não tá indo, né? Esse quarto aqui, ó. Esse aqui? Isso. Ele tem... Out of Stock, mas às vezes tá no Brasil. Da Companhia das Letras, A História da Vida Privada, da Revolução Francesa, o primeiro livro... Isso, desculpa, começa antes ainda, começa na Revolução Francesa. Não, começa antes ainda. Ó. A História da Vida Privada, volume 1 é do Império Romano ao ano 1000. Porra, nossa, tô lembrando mal, hein? Depois ele vai da Europa feudal à Renascença, depois vai da Renascença ao século das Luzes, depois da Revolução Francesa à Primeira Guerra e depois da Primeira Guerra aos nossos dias. Nossa, eu tô ruim, hein? Custa 125 biruleibes, que é BRL, que é o dinheiro brasileiro. Eu acho mais divertido falar biruleibes.
que é BRL. BRL. Mas é isso aí, a história da vida privada. Mas são histórias ficcionais, fantasiosas? Não, são histórias reais. Uau, de coisas que aconteceram no Brasil nesses períodos. Não, agora... É porque ele fala da primeira Revolução Romana, né? Exatamente, agora você tá me relembrando, eu posso estar lembrando errado E juntando livros. O escopo do assunto ser mais extenso do que só Brasil. Tem alguns... Às vezes você leu o último, que é da Primeira Guerra Mundial aos nossos dias. Pode ter sido. Assim, também o volume 5. Tem quase 10 anos que eu saí da faculdade, né? Então, tá... E, vou te falar mais, tem uma história que me fascina muito, que é justamente da Primeira Guerra Mundial, quando os brasileiros foram mandados para a Primeira Guerra Mundial, já estava quase no fim da guerra, que são os militares conhecidos como os pracinhas. Eles foram mandados para a Primeira Guerra Mundial. E chegaram lá, eles foram para o Estreito de Gibraltar, porque era onde existia muita invasão pelo Estreito. Então eles estavam ali para cuidar da invasão de barco, navio, submarino, qualquer coisa que fosse. Então os brasileiros estavam ali e quando chegou no meio da madrugada, eles viram o que poderiam ser pequenos submarinos que saíam e submergiam. Saíam e submergiam. Aí eles falaram, caramba, eles estão invadindo o Estreito. E eles fuzilaram esses pequenos submarinos. Até eles perceberem que mancharam o mar todo de vermelho. E quando eles foram ver, eles assassinaram toninhas, que são pequenos golfinhos. E é conhecido como a Batalha das Toninhas. Genial. Que foi quando... brasileiro trabalhando na Primeira Guerra. Na Primeira Guerra. Aí logo depois acabou a guerra. Fronte muito difícil que Muito a gente teve que difícil. enfrentar. E aí os brasileiros foram mandados de volta, porque a guerra acabou logo em seguida. Então eles voltaram vitoriosos da Heróis. guerra sem terem lutados na guerra. E aí os jornais da época publicaram que assim, os alemães ficaram com muito medo dos brasileiros, porque se eles fizeram o que fizeram com golfinhos, o que eles fariam se eles não tivessem invadido? Então essa é a Batalha das Toninhas, quando Genial. os brasileiros foram pra guerra pra matar golfinho e voltar pro Brasil. Genial. Não é uma história incrível? É incrível. Isso nunca foi contado. Assim, não tem um filme sobre isso. Olha que filme incrível. Dos Seria brasileiros militares indo pra guerra e voltando com os noticiários Eu consigo falando. ver o Cacete Planeta fazendo um negócio desse. Exatamente. Dá muito, dá muito. Então, assim, eu acho que o Brasil tem histórias incríveis que nunca foram contadas e eu adoraria contá-las em filmes. Histórias militares mesmo, como o Sentapua era uma esquadrilha de aviões, né? Em que os caras foram pra guerra também e eles lutaram na guerra. E parece que só um soldado que morreu. Mas eles eram extremamente habilidosos de consertar o avião durante o voo. E os americanos e os ingleses, e todo mundo fala assim, caramba, os brasileiros são muito malucos, porque eles não falam nossa língua, a gente não se comunica bem. Mas quando tá em batalha, eles faziam cobertura para os brasileiros poderem atacar, de tão habilidosos que os brasileiros eram com os aviões. Sim. Então... Também tem uma história inteira sobre os caras dos aviões, os pilotos de aviões que foram pra guerra e eram incríveis e habilidosos. Assim, a gente não sabe dessas histórias. E é muito triste, assim, e eu me incluo como produto disso. Não tiro, eu acho que eu tenho parcela de culpa ou de Não se parte... culpe. Eu não tenho esse tesão por história do Brasil exatamente porque esse tipo de coisa acontece. Porque a história do Brasil é ensinada de uma maneira tão chata Exatamente. que você não tem interesse. Ao contrário do que eu tive a sorte de pegar um professor, de ver filmes que passaram a história antiga de uma maneira tão fascinante que me cativou e virou minha profissão. Então seria muito legal poder ver a história do Brasil sendo retratada de uma maneira mais mainstream. Interessante, né? Mais interessante, né? Sim. Eu concordo. Eu tenho muita vontade de fazer isso mesmo, de verdade. E tem um momento aqui nesse programa que é o seguinte. Tem um podcast no Brasil chamado Inteligência Limitada, que vai uma porção de comediantes no Brasil. E eles... geralmente falam alguma coisa de mim, porque no começo do que foi o Jacaré Banguela como blog,
eu percebia que o Jacaré Banguela era uma vitrine que tinha muita gente assistindo. Então eu chamava comediantes. Enfim, na minha carreira como comediante também, eu sempre dei muita voz. Você é um dinossauro da internet. Eu sou, e como ser humano também, eu tô envelhecendo muito. Mas eu dei muita chance pra muita gente, porque eu tinha ali um lugar com uma visibilidade legal. E aí as pessoas vão no podcast Inteligência Limitada e falam de mim, e aí eles criaram um momento Banguela. Que é o momento em que alguém vai falar alguma coisa que eu ajudei em algum momento da carreira. E aí no meu programa, eu pensei, por que não fazer a mesma coisa aqui com os entrevistados pra abrir pra você agora um momento pra você lembrar alguém que te ajudou a ser quem você é hoje. Algumas pessoas que ajudaram a transformar a sua vida. Como esse programa é sobre brasileiros no exterior, muita gente ao longo do nosso caminho ajuda a gente chegar onde a gente está. Sim. Então, assim, quem seria essa pessoa na sua vida? Quem seria o seu momento Banguela? Cara, é impossível fechar em uma pessoa só. Impossível. Porque assim, se eu tô aqui Não, mas tem que hoje, escolher. onde eu tô... Sério, só uma? Ou alguém que te falou alguma coisa e te despertou, ou alguém que... Cara, não dá. Não dá. Os outros não vão ficar chateados. Porque não é uma competição. Não, eu acho que... eu vou fechar nos meus pais. Eu vou fechar nos meus pais. Eu acho que... Eu sei que tem muita gente que vem aqui batalhar, que rala, que vem com uma mão na frente e outra atrás. Apesar de ter tido bolsa pra vir, eu sei que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu tive apoio da minha família pra vir. Eles arrancaram os bolsos, fizeram tudo na hora que... Pô, minha filha passou em Yale, eu vou dar meus pulos, fazer o que eu puder e... Mas eles só fizeram isso porque eles queriam ter um argumento muito bom pra reunião de família, eles poderem cobrar os sobrinhos. Sua prima foi pra Yale, e você fazendo o que aqui Pior ainda que eu em não tenho Brasília? muitos Aqui? primos, não tenho. Não, mas é o suficiente pra fazer cobrança e comparativos. A maior parte dos meus primos são americanos, porque minhas tias vieram pra cá, pros Estados Unidos, muitos anos atrás, e os filhos são americanos. Então, às vezes, as suas tias que fizeram essa pressão nos seus pais falaram assim, nossas crianças estão crescendo aqui nos Estados Unidos. Aí eles falam, caramba, a gente tem que mandar ela pra Yale. Então, assim, apesar de ter muita gente que passou na minha jornada, eu preciso reconhecer que hoje eu só tô aqui por causa do privilégio de ter uma família que... nós não somos ricos, mas a gente... Eles puderam cortar daqui, cortar dali e me apoiar. E suportar também. E suportar. Apoiar e suportar. E me apoiar nessa empreitada. Então, assim, tem muita gente, gostaria de falar de muita gente, mas já que ele está me forçando a primeira fatia do bolo você não pode dar pra muita gente. A culpa é sua. Com certeza, pode colocar, não tem problema. Culpa é sua. Eu aguento. Então eu colocaria... Os seus pais. Sim, eu acho que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem que exaltar cada vez mais os nossos pais por tudo que eles fazem, por tudo que eles... Porque eles não precisariam, né? É muito doido. Quando a gente é adolescente, a gente cobra um monte de coisa. Eu odeio os meus pais. Nossa, meus pais me botam muitas regras. E a gente é muito ingrato. Por um período da vida, a gente é muito ingrato aos nossos pais. E a gente vai virando adulto, a gente percebe que, caramba, os nossos pais... Existe uma coisa muito superior dentro do coração deles, que é odiar a gente ao mesmo tempo que amam incondicionalmente. Porque eles não teriam que... Eles não têm a menor obrigação de aturar adolescente chato. Não, os pais não têm a menor obrigação de aturar adolescente chato. Pra mim ainda teve o extra de que meus pais me tiveram muito nova. Eles tinham 19 anos quando eu nasci. Nossa senhora. Você nasceu no Rio e foi pra Brasília muito cedo, né? Sim, então... Minha história... Meus pais namoravam, eles estavam terminando o curso técnico quando minha mãe engravidou, com 18 anos. Então eles nunca chegaram a casar, separaram. O curso técnico também não dá uma grana boa, né? O curso técnico de quê? Acho que era de rádio, TV, eu acho. Nossa, da comunicação. Então a gente é tudo fodido, que não tem dinheiro pra comprar camisinha. Então eles se separaram, né? Porque eram muito jovens. A minha mãe se casou de novo com meu padrasto, que eu considero meu pai. E aí ele morava em Brasília. Pai é quem cria. Não,
Pra mim, os dois são... Você é Jesus Cristo, mulher. Tem dois Eu pais. sou muito privilegiada nisso, Sim. assim, eu tenho essa base muito forte. E aí aí ela foi pra Brasília pra morar com ele, e eu tinha 4 anos nessa época. Então, minha família toda ficou no Rio de Janeiro, né? Aham. Porque meu pai... Por parte de pai, é. Tanto parte de pai como Ah, parte sim, de da mãe. mãe, sim, claro. Ficou todo mundo no Rio e a gente mudou a nossa base pra Brasília e desde então morou lá. Aham. E aí... Eu me perdi. Não, é que eu perguntei, você nasceu no Rio, mas cresceu em Brasília. Isso, eu cresci em Brasília, mas eu nunca perdi o laço com o Rio de Janeiro por causa disso, porque eu Aham. sempre voltava. Mas lembrei. Vai. Meus pais me tiveram muito nova, então além desse negócio do caralho, como é que seus pais aguentam você quando você é adolescente, eu ainda teve o negócio da idade, porque eu rapidamente cheguei na idade que eles me tiveram e eu falo, cacete, eu sou uma criança, eu tenho 19 anos, como é que eles tinham um bebê? Porque chama aí responsabilidade. E aí, mas me fez valorizar e respeitar Claro. muito mais. Porque Claro. hoje em dia eu olho e falo, gente, nessa idade, na minha idade, eles já tinham que passar por muito mais coisa, muito mais dificuldade. Mas isso era comum há anos atrás, né? Nos anos 80, 70, era muito comum ter filho muito jovem, porque com 30 anos você já era um adulto muito velho. Não, mas não foi nos anos 70, Eu nem sei. nos 80. Então, mas eu digo que era uma cultura, a cabeça de quem foi crescendo nesses Sim. anos. Você nasceu em que ano? 94. 94. Então, os seus pais cresceram nos anos 80. 70 e 80. Para com 18 eles terem Eles você nasceram 94. em 75, 4. Então, final dos anos 70 e dos anos 80. Essa foi a cultura deles. Que você pega a seleção brasileira dos anos 70, os caras tudo de terno, velho. Eles tinham menos de 30 anos de idade. Porque era isso, 30 anos de idade, você é um adulto formado. Você tem que ter uma família pronta aos 30 Sim. anos de idade. Então, é uma cabeça... Minha mãe, acho que engravidou do meu irmão com 23 anos de idade, porque era isso. Sim. É assim, você tem que ser mãe nova. Ué, e minha mãe é nova até hoje. Ontem eu toquei um áudio aqui da minha mãe fala como fosse um humano. Minha mãe é jovem, minha mãe é hippie. Minha mãe e minha avó é um negócio hilário, porque as 3 são muito novas, né? Eu tenho 27, minha mãe tem 46, minha avó tem 69. Você que quebrou essa linha de ser mãe jovem, né? Sim, graças a Deus. Não estava Aqui, ó. preparada. Minha mãe fala igual um brother, ó. Como assim, mano? Não, mas é o seguinte, o Alex, do Respeito ao Alex, o rei do Pix, ele veio aqui ontem e minha mãe tinha falado pra mim que ela é fã do Alex. E ele manda Pix pras pessoas. Aí eu falei pro Alex, você manda um Pix pra minha mãe? Aí ele mandou um Pix pra minha mãe. Aí eu falei pra ela, agora manda um áudio agradecendo. Aí minha mãe respondeu isso aqui, ó. Como assim, mano? Manda um áudio agradecendo, você tá louco? Eu tô brincando, bobão. Tô fazendo almoço aqui, estendendo roupa, nem tô vendo nada. Mas é verdade? Tô zoando, cara. Ô, Banguelão, você é doido. Minha mãe fala igual um brother. Meus pais são assim. O que é isso? Eles não são velhos, sabe? Eles Não, minha são mãe- pessoas novas. Minha mãe não é velha, não. Minha mãe é jovem. Minha mãe é hippie. Eu tenho uma pergunta. Diga. Opa, Ela julga livro pela capa? se minha mãe julga o livro pela capa? Ela é... Ah, se você julga o livro pela capa como historiadora. Com certeza. Com certeza. É a primeira coisa que eu vou olhar, cara. É. Assim, não é tudo que eu julgo, mas é certamente Claro. a primeira coisa que eu vou julgar é a capa. É claro. Eu tenho um colega na biblioteca Até porque que ele... tem profissionais que estudam design a vida inteira pra fazer uma boa capa de livro. Exatamente. Se você não julgar o livro pela capa, você tá desmerecendo o trabalho de grandes profissionais. Eu tenho um colega na biblioteca que Cores e fontes, vai mudando de o tempos em tempos, né? objetivo da vida dele é crescer a coleção comprando apenas... Assim, ele obviamente olha o conteúdo, que é conteúdos bons, mas o objetivo dele é achar livros que sejam bons e sejam bonitos. Ah, é difícil. As capas que ele compra... Livros e pessoas, é muito difícil. Os Ser livros bom e bonito. com as capas que ele compra são lindos. E é o objetivo dele. Ele vai direto na capa. Assim, ele depois olha o conteúdo pra garantir que não é uma bosta. Mas ele... Eu gosto muito das coleções da Agatha Christie. Eu amo a Agatha Christie, é minha sempre autora favorita. Sempre tem uns designs muito legais. As capas são muito bem feitas. Sim.
E eu acho que faz toda a diferença, porque Sim, é claro. a primeira coisa que você vai olhar. Claro. Se a capa do negócio não é legal, não é interessante, a chance de você querer continuar olhando para aquele livro ou querer explorar mais ele é muito baixa. É. Então é essencial que você tenha alguma coisa, uma capa que te prenda, que pelo menos te faça querer pegar aquele livro e olhar. Completamente. Ontem eu cortei o cabelo, você gostou? Você achou que ficou bom? Nossa, ficou ótimo. Tá. Tá aí, ó. Tá aí, Dani. Valeu. Não lembro como estava antes, mas Não, mas tá eu cortei ótimo. o cabelo e tô usando boné, então acho que Deu super deu certo. tudo super certo. Se você gostou, tá tudo certo. Senhoras e senhores, o Norte das Américas é uma produção da Dani Deg e também do Brazilian Times. Eu sou o Rodrigo Fernandes e não deixe de assistir os outros programas aqui no canal, tanto os meus programas quanto os da Juliana e todos os outros programas que estão surgindo aqui, porque agora isso aqui virou uma rede de informações e você tem vários programas e temas e pessoas sendo entrevistadas. E eu bati um papo muito maneiro hoje. Muito obrigado, eu adorei. Eu que agradeço demais estar aqui, a oportunidade. E só reforçando, por favor, visitem a biblioteca. É um recurso para vocês. Eu sei que a gente cresce sem ter essa cultura, mas ela é um recurso que está disponível, tem muita coisa, é um ambiente muito além dos livros. E ela tá aí pra vocês. Ela é de graça, 100% de graça. E só isso, sabe? Visitem a biblioteca. É um lugar muito legal. Muito Aí, maneiro. Tá dado o recado. Valeu. Obrigada.